No Brasil, temos a tendência a pensar que a água é um bem abundante, barato e fácil de conseguir. Temos muita água? Sim, mas em áreas pouco habitadas. Por exemplo, a região sudeste, a que tem a maior concentração populacional, tem apenas 6% da água superficial do país. O estado de São Paulo tem 1,6% da água e, com seus 40 milhões de habitantes, concentra quase 17% da população. Essa crença na facilidade de se conseguir água faz com que muitas vezes o brasileiro avalie e julgue de forma equivocada a situação do tratamento e do abastecimento desse bem tão precioso e necessário. Partindo do pressuposto de que temos muita água, o consumidor não a valoriza e, portanto, a desperdiça. Chega inclusive a pensar que ela deveria ser gratuita. Paga R$ 5 por uns litros de refrigerante, mas se horroriza a pagar uns poucos reais por 1.000 litros de água tratada. Mas esse é um dos problemas que o abastecimento de água enfrenta. Outro é o do desperdício. Segundo o Instituto Trata Brasil, a cada 100 litros de água captados e tratados, em média apenas 63 são consumidos. Ou seja, 37% da água é perdida, seja com vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas. O resultado? Um prejuízo de 8 bilhões de reais. Podemos avaliar esse desperdício por pelo menos 3 pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista financeiro. Segundo, o ponto de vista ambiental. E terceiro, o ponto de vista social. Ainda segundo o Trata Brasil, o país precisaria investir 303 bilhões de reais em 20 anos para tornar universal os serviços de água e esgoto. Se aqueles 8 bilhões não fossem desperdiçados, eles somariam em 20 anos 160 bilhões de reais. Ou seja, se não houvesse todo esse prejuízo, teríamos mais de 50% do dinheiro necessário para universalizar o tratamento de água e de esgoto. Esse foi o ponto de vista financeiro. Do ponto de vista ambiental, o desperdício também gera diversos impactos negativos. Isto porque no processo de tratamento foram usados produtos químicos inutilmente, energia elétrica inutilmente, e diversos resíduos são gerados e voltam para as fontes de abastecimento, os rios e os lagos, e parte dessa água nem sequer é consumida. E do ponto de vista social? Vamos ver. Segundo o IBGE, em 2015, o consumo total de água, ou seja, a água utilizada menos a água que retorna para o meio ambiente, foi de 30,6 bilhões de metros cúbicos. Se esse volume representa o que foi consumido, e se perdemos em média 37% da água tratada, o que foi desperdiçado representa cerca de 18 bilhões de metros cúbicos de água. Esse volume daria para abastecer uma população de cerca de 130 milhões de pessoas ao longo de um ano. Se olharmos o Brasil como um todo, a água é, sem dúvida, um bem abundante. Mas em razão das diferenças geográficas e demográficas, ela pode se tornar um bem difícil de se conseguir. Esse problema coloca obstáculos. Esses obstáculos exigem soluções. Soluções que o conhecimento e a técnica nos ajudam a enfrentar e vencer. Mas é preciso. É urgente que se invista não apenas dinheiro, mas principalmente empenho e energia política. Gostaria de saber mais? Acesse o link para receber o e-book gratuitamente.